E aí galera, tudo bom? Então, é, essa questão de gravar vídeo e tal é tudo muito novo pra mim. E eu tava conversando com um amigo e tal, ele falou assim, cara, eu acho que tu precisa fazer um vídeo falando um pouco sobre você, falando um pouco da tua trajetória de vida, o que é que te fez, o que é que te levou aí pro Havaí, né? O que fez tu dar um tempo, parar um pouco sair um pouco do trabalho, sair um pouco da tua rotina em Fortaleza e fazer esse curso no Havaí e falar um pouco de ti, falar um pouco das tuas experiências, né? Isso vai fazer com que as pessoas possam te conhecer um pouco mais e se relacionar um pouco melhor contigo. E aí, ah, acatando aí o conselho dele, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Falando um pouco de mim, falando um pouco da minha experiência, como se fosse realmente um testemunho de vida. Talvez fique um pouco longo o vídeo, então se ficar longo, se eu perceber que fica muito longo, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Tá bom. Vou começar do começo. Eu tive uma infância muito boa, sempre me senti muito amado pelos meus pais, mas eles se separaram quando eu tinha só 10 anos de idade. E a partir disso eu fui morar com minha mãe na casa da minha avó, né? Então ficou morando eu, minha avó e minha mãe até o tempo em que minha mãe conheceu o, o marido dela, né? E foi morar com ele. E eu fiquei morando ainda um bom tempo com minha avó. O meu pai ia me ver nos finais de semana, eu saía sempre com ele, tudo, dormia na casa dele e ficava nessa rotina, semana na casa da minha avó, minha mãe indo para lá praticamente todos os dias e final de semana com meu pai. Então, a partir disso, eu fui crescendo e tudo, e eu tive uma adolescência um pouco rebelde, porque era o seguinte, eu queria chamar a atenção de alguma forma. A minha irmã chamava a atenção da minha família pelo fato de ela ser muito estudiosa, o meu irmão pelo fato de ser trabalhador, eu não queria nem ser estudioso nem ser trabalhador, então eu resolvi dar trabalho. Mas eu era de boa, eu era só, queria realmente chamar atenção, queria ser um rebelde sem causa, né? Então eu sempre tive muita liberdade, eu sempre tive ali minha bicicleta, minha mesada, então eu realmente tinha muita flexibilidade de ir para onde eu queria ir, gastar meu dinheirinho como eu queria gastar e dessa forma foi a minha criação. Quando começou a fase da universidade, não, um pouco antes disso, eu comecei a frequentar show de rock, ir pra Ponte Metálica tocar violão, essa coisa toda. E as minhas amizades acabaram que me influenciaram a eu começar a beber, a fumar, né? Então eu comecei a fumar muito novo, comecei a fumar com 14 anos de idade e a beber também pouco antes disso, né? E aí, nessa coisa toda, eu entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, você pensa que é dono do mundo, né? Ganhei meu carro e aí achava que podia fazer o que eu quisesse, quando eu quisesse, na hora que eu quisesse. E um pouco antes de entrar na faculdade, também eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Eu era estagiário lá na agência dele. Então, juntou tudo, né? Juntou que eu tinha salário, eu tinha meu carro, eu estava na universidade, achava que era gente, e comecei a muita farra, muita onda, muita zoeira. E quando eu tinha mais ou menos 19 anos, eu vi que a minha vida estava indo por um caminho meio torto. Porque eu estava bebendo muito, estava saindo muito, estava fumando muito, já estava tendo alguma relação com droga, droga do tipo maconha, êxtase, esse tipo de coisa. E aí surgiu uma oportunidade de eu passar um ano fora. Então eu fui para os Estados Unidos, né? Primeiro fui para Dallas, passei 2 meses em Dallas, não deu certo eu ficar lá. E daí meu primo estava na Flórida, conversei com ele, consegui ficar lá com ele na Flórida e fiquei mais 8 meses na Flórida, onde aconteceram muitas coisas. E uma delas foi a minha conversão.
Eu me converti em 2003, né? Foi quando surgiu essa viagem. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica na vida. Na verdade, eu era meio alienado nesse assunto de religião e tudo, não era um assunto que me interessava muito. E na verdade, o que me motivou mais a tomar essa decisão de conversão foi, primeiro, porque eu comecei a fazer várias amizades na igreja, e segundo, porque eu entendia alguma coisa. Quando eu ia para a igreja católica, eu não conseguia entender muito bem o sermão, eu não entendia muito bem a moral da história. E eu me identifiquei muito com a igreja evangélica e comecei a fazer parte. Logo no comecinho, o pastor perguntou se alguém sabia tocar violão, porque estava precisando de gente para tocar no louvor. E aí eu me ofereci para tocar, eles me ensinaram as músicas, eu comecei a tocar com eles lá. Então eu me envolvi muito rápido e fiz muitas amizades boas nesse período. Quando terminou 2013, eu voltei. Desculpa, 2003. Voltei em dezembro de 2003 e meio que Fortaleza tava me esperando do jeito que eu tinha deixado ela, né? Tipo assim, a galera tava querendo curtir, sair, tirar onda, e eu realmente, na época, namorando, também não tava querendo muita balada, não tava querendo muita festa, me aquetei e me envolvi de novo com a igreja lá em Fortaleza. Depois disso, eu continuei na igreja, me dedicando bastante, me envolvi muito, fui líder de ministério de jovens, cheguei a tocar na igreja, ser ministro de louvor. Então, eu me envolvi de fato e me entreguei realmente para a igreja ao ponto de abrir mão de muita coisa na minha vida em prol da igreja e em prol das coisas de Deus.